Você quer conhecer os fundamentos por trás da melhor ferramenta de colaboração, comunicação e produtividade da Microsoft, que é o Microsoft Teams, que você pode usar hoje nos seus projetos de software? Se sim, fica comigo nesse vídeo. Olá para você que está chegando aqui no meu canal e não me conhece ainda, meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a definir e gerenciar a entrega de software com qualidade e alto impacto. Então, se você gostar do conteúdo que a gente vai trazer aqui para você, eu já vou convidar você para justamente seguir aqui o canal, se inscrever nele, ativar os sininhos para não perder mais nada e, é claro, se você gostar do conteúdo, curte o vídeo, compartilha que vai mostrar pra gente que você se beneficiou, que esse conteúdo fez sentido para você e vai levar ele para mais pessoas através do algoritmo, também ajudando ainda mais, tá bom? Então, também vou convidar para você me seguir nas redes sociais, ali no Instagram, principalmente, Agostinho Rios, que eu coloco bastante conteúdo complementar. Os cortes, os conteúdos menores que eu solto lá em Reels, eu também coloco aqui no YouTube, mas lá você tem a chance de fazer perguntas, interagir no Stories, né? E ver um conteúdo complementar de maneira geral, além dos cortes também. Então, eu vou convidar você para me seguir nessas duas principais redes sociais. Bom, essa é a primeira parte de duas que eu fiz com o Gustavo Moraes, um conteúdo específico sobre Microsoft Teams, do quadro Direcionamento Tech, porque é um quadro que a gente mostra ferramentas que você pode usar para o seu projeto de software. E nessa parte a gente falou mais sobre o conceito, né? O que está por trás. Na prática é a gestão da comunicação dos projetos de software e quais são os benefícios, como você precisa entender o contexto da sua empresa para implantar a melhor ferramenta, porque o que acontece muito são as empresas que não têm nenhuma ferramenta, fazem projetos, porque é natural viver sempre se transformando, principalmente com software, e alguma pessoa vai lá e quer implantar uma ferramenta, mas sem toda a bagagem conceitual por trás disso, sem a expertise que nós dois agregamos com vocês através desse conteúdo. Então, eu vou soltar aqui para você a parte do conteúdo. Se você gostar, lembre-se de curtir, compartilhar e no mais é isso. Comenta também o que você achou, se você acha que pode agregar de alguma forma e nos vemos no final. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no canal para trazer para vocês um conteúdo que vai te ajudar muito a definir e gerenciar a entrega de software com qualidade e alto impacto usando as ferramentas adequadas. Esse aqui é um conteúdo do quadro Direcionamento Tech. Vocês vão aprender comigo e com o Gustavo, que é meu colega e amigo aí de longa data, já fez outros conteúdos aqui no canal. Tem lá o canal dele também. Tem bastante conteúdo legal sobre ferramentas, né, que vocês podem aplicar de maneira geral, não só para o público específico aqui, né, que é quem trabalha com definição e gestão de projetos de software, apesar de ser essa a realidade do Gustavo e a minha. Mas a gente vai trazer para vocês várias reflexões visando quebrar mitos sobre projetos ágeis e, na prática, mostrando, né, que a documentação é importante e como você pode fazer isso com uma ferramenta adequada e o que você faria, digamos assim, caso você não tivesse uma ferramenta corporativa adequada. Bom, eu sou Agostinho Risso, se você não me conhece ainda, e vou deixar o Gustavo se apresentar aí para quem está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo e não nos conhece. Vamos lá, Gustavo, só dar uma palhinha sobre você. Se quiserem saber mais detalhes, procurem aí seu LinkedIn, seu Instagram, ele colocou ali o Instagram dele. Pode procurar lá, pode agregar bastante aí com vocês, tanto aqui quanto em outros conteúdos complementares. Fala aí, pessoal. Sou Colares, sou o Gustavo Moraes. É grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês contribuindo. É uma coisa que a gente tem muito apreço por contribuir, por trazer as experiências de longa data que nós temos juntos, as risadas, os sofrimentos. E a gente coleta muito fruto disso. Quando a gente está definindo os temas para trazer aqui, nós damos muita risada, porque vários dos problemas aqui da como fazer de forma errada, nós já fizemos da forma errada e hoje nós vemos como melhorar isso tudo e conseguimos contornar. Então, além de trazer a parte de direcionamento técnico, de como nós vamos usar a ferramenta, como nós estamos falando aqui para as pessoas que estão definindo, gerenciando, nós não queremos que seja só um techniquez aqui. Nós vamos passar as boas práticas e o que isso tudo tem a ver com agilidade, com maturidade, o que isso tem a ver com qualidade na minha entrega de software. Então, é uma coisa que a longa data, pessoas sêniores vêm discutindo como fazer, como que a gente faz uma documentação, como que a gente usa, que ferramenta a gente usa.
Então nós vamos dar o beabá para você, inclusive, conseguir sair desse vídeo hoje já gerenciando melhor o seu projeto de software, definindo melhor, ou trabalhando melhor numa documentação mais clara, mais centralizada e com os passo a passo ali, o ABC, o Hello World, né, para você fazer isso no seu projeto. É isso aí, maravilha. Bom, pessoal, para a gente começar isso, nós vamos trazer aqui várias reflexões antes de chegar na prática. Por quê? Porque vocês precisam entender o propósito disso, né? Se você chegar na sua empresa amanhã, ou no seu projeto de software aí que está em andamento, falar, vamos começar a usar o Teams, vamos começar a usar o WhatsApp, vamos começar a usar o Slack. Se as pessoas não entenderem o que está por trás disso, você vai ter pouco fundamento para que até você tenha patrocinadores, pessoas ali, stakeholders relevantes que vão apoiar essa sua iniciativa. Então, por isso que antes da gente mostrar na prática, o Gustavo vai depois compartilhar a tela e mostrar especificamente, né, como a gente faz aqui no quadro de direcionamento tech, nós vamos antes fazer reflexões. A primeira é a seguinte: as pessoas confundem o que significa projeto ágil e projeto sem documentação. Eu tenho muito a falar sobre isso, mas eu queria primeiro ouvir do Gustavo, que trabalha especificamente também com projetos ágeis, projetos de software, e já viu várias pessoas confundirem, né, cara? Se o projeto é ágil, ele precisa de documento, o documento, que nível de detalhamento é necessário, enfim. Você já viu as pessoas batendo cabeça sobre isso, Gustavo? A gente vê todo dia, e isso depois a gente vai falar um pouco, é uma má interpretação até da metodologia. O pessoal usa muito, o pessoal usa muito de muleta a metodologia. Não, é porque a metodologia fala isso, é porque é melhor eu entregar, é melhor eu ter o meu projeto, o projeto funcionando fala por si mesmo, uma tela vale mais do que uma documentação. E de fato as pessoas confundem isso. Por que eu vou fazer uma documentação se o item é incremental? Então, por que eu vou documentar se amanhã vai ser diferente? Se tem uma figura clássica lá, né? Hoje eu entrego um monociclo, amanhã eu entrego um skate, depois eu entrego uma bicicleta, depois eu entrego um carro. Por que eu vou documentar como funciona o skate se no final eu só vou entregar um carro e não tem nada a ver com a minha entrega agora? Então as pessoas têm esse tipo de confusão. E o que são alguns preceitos que a gente tem que clarear na mente das pessoas, né? Primeiro que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, fazer um projeto de uma metodologia adaptativa, ou uma metodologia ágil, como é mais conhecida, né? É uma maneira de você gerenciar e tocar o seu projeto. Para um projeto que você não tem toda a clareza desde o início de como será a condução. Estou fazendo um projeto de software e meu projeto de software aqui, amanhã eu tinha especificado ele com uma versão X do Google Chrome, eu desenhei ele inteiro e, sei lá, atualizou o Google Chrome e agora uma parte do meu projeto parou de funcionar. Tornou depreciada ou ficou lenta. Eu não sabia disso no começo do meu projeto, é uma variável externa isso tudo, então não tem como eu fazer. Por isso nós usamos uma metodologia adaptativa, porque eu posso ir até o conhecimento, todo projeto que geralmente está relacionado com inovação, com transformação, nós não sabemos, não fizemos isso antes, não fizemos dessa maneira antes, então tem pontos de indefinição. E esses pontos de indefinição, eles são característicos, a melhor maneira de gerenciar esses pontos é usando uma metodologia adaptativa. Sim, Só total. que, exatamente nesse ponto de indefinição, não significa que usar uma metodologia adaptativa vai definir esses pontos. O projeto continua sem indefinição, com indefinição. Por isso nós estamos usando metodologia, porque se a gente conseguisse definir claramente qual era o ponto, ou saber exatamente como fazer, nós poderíamos um preditivo. A gente teria exatamente como funciona. Mas, ali, aí qual que tá o erro das pessoas? A indefinição não é porque ela está indefinido que ele tem que continuar indefinido até o final do projeto. Ele tem que ser mapeado, ele tem que começar no macro. O que é isso aqui? Eu tenho uma ideia de que eu quero uma coisa que ande. Eu tenho ideias ali, eu tenho requisitos. Talvez eu não tenha todo o requisito no micro ali, exatamente qual a velocidade que eu quero andar, mas eu quero uma coisa que ande. Então esses requisitos, eles precisam ser mapeados. E mapeamento de requisitos já é um tipo de documentação. Então não é Sim. porque o seu projeto é indefinido ou você tem dificuldade de definir o que vai ser no futuro que ele tem que continuar assim. Aí o pessoal usa de muleta, vai fazendo, vende horas, né? Então é comum, já que é ágil, vamos aproveitar para vender horas. Vende horas para o cliente, conforme a gente vai fazendo, a gente vai resolvendo, só que eles não pensam no mais importante, que é a concepção do software, a estrutura do software. O Douglas já falou aqui sobre a ALM. As pessoas não pensam nisso e agem em um projeto de software complexo como se fosse um projeto de software
vamos lá, low code, vamos colocar low code que é com menos impacto, com menos risco, mas não é assim. Então você tem que ir atrás de definir esses pontos, pelo menos o mínimo, e isso já vai ser uma documentação. Total, e aquilo, o projeto ser ágil não significa que ele não precisa ter documentação. Muitas pessoas acreditam que eles são excludentes, né? Então, como o Gustavo bem falou, a agilidade deveria se chamar adaptabilidade. Mas se você não documentou o que precisa ser entregue, como que você vai saber, né, Gustavo, se é uma adaptação ou se é uma mudança sem noção? Até rimou, né? Uhum. É. Como você sabe se o cara queria uma coisa que andasse, agora é um avião, que voe? Isso é uma adaptação dentro do seu escopo? Então, depende do plano de escopo, depende de uma série de coisas, né? Mas é aquilo, se você documentou algo, até dúvidas como que a gente já encarou juntos, né, em um projeto específico, como, eu entendo que isso está no escopo. Você lembra nesse caso aí? Não vamos falar especificamente, é claro, por conta de privacidade, né? Mas eu me recordo que quando o cliente falou isso, eu entendo que estava no escopo, a documentação que fundamentava por que não estava no escopo que ele estava pedindo era superficial, porque ela foi feita numa primeira análise e primeiro trabalho de análise de determinado de requisitos. Só que, ainda superficial, ou seja, a gente tinha algumas linhas lá descrevendo o que era o requisito, já foi capaz de elevar a consciência do cliente para mostrar, olha, isso que você quer pode ser melhor detalhado? Pode. Provavelmente vai gerar benefício para você? Sim, mas nesse requisito em alto nível, que não foi documentado, ou seja, você validou a documentação de requisitos sem isso, não tem, então não está no escopo. Né? Então muita gente também confunde, tipo assim, se eu vou documentar, então eu tenho que documentar no mínimo detalhe, tenho que descrever tudo, tintim por tintim. Cara, depende. Você tem horas para isso? O seu contrato permite isso? O seu cliente tem consciência de que tem maturidade, isso vai gerar... você tem habilidade, exato, para detalhar na documentação isso? E outra, vai gerar mais valor documentar no mínimo detalhe ou documentar até no detalhe que seja viável desenvolver o seu software e aí depois o produto vai ser a documentação final, que é como a gente faz no relatório de qualidade, né? Então tem muito isso, né, cara? E um ponto disso é que isso vai ajudar até o cliente a levantar essas dúvidas dele. Porque se o cliente já entra no projeto com uma consciência de tudo pode mudar, qual é o esforço, e aí a gente vai usar a regra de Pareto, né? Qual o esforço que ele vai ver, que ele vai pensar desde o começo naquela última funcionalidade? Ele não vai pensar. Porque pela regra de Pareto ali que baseia os seres humanos, né? Todas as coisas ele vai deixar para o último minuto. E aí ele só vai pensar nos dashboards lá na frente, por exemplo. E aí eu tô fazendo uma coisa que tem dashboard. Geralmente dashboard é o final, né? Aí eu vou pensar no dashboard lá na frente eu olho e falo, cara, eu preciso de uma informação nesse dashboard que eu não coloquei em lugar nenhum na tela. E você já tá lá na frente. Já indo para outro exemplo que a gente também trabalhou junto nesse projeto, aí de uma forma diferente, né? Aquele projeto que o cliente escreveu lá. Tem que ter relatórios gerenciais. Cara, relatórios gerenciais, estava documentado? Tava no e-mail, que não era um documento de requisitos, não existia desdobramento, não teve reunião para detalhar os requisitos como eles falavam que deveria ser, né? Era aquilo, relatórios gerenciais, a gente pegou, fez reuniões para detalhar os relatórios. Eles até mandaram um book, né, com os gráficos que eles queriam. Mas aí eles mandaram descrito relatórios gerenciais, mandaram um book com os gráficos que deveriam ser desenvolvidos e eles criam outros gráficos além do book e falavam que esses outros gráficos estavam fundamentados pela palavra relatórios gerenciais. Então, assim, é o cliente querendo passar a perna por documentação, entre aspas, frágil, né? Por isso que é importante, cara, se você não tem um plano de escopo e um plano de comunicação bem estruturado e está todo momento relembrando o seu cliente do que são esses artefatos gerenciais, ele vai querer passar a perna não em você que é agente do projeto, não em você que é PO, nele mesmo, cara. Ele vai se auto-sabotar ao ponto de eventualmente pensar que, beleza, que no documento, o documento está ambíguo, mas para mim e para o meu chefe, por exemplo, caso ele queira agradar um grupo de pessoas, né, vai gerar mais valor se eu tentar explorar essa documentação frágil, digamos assim, né? E aí você gera um caos.
E às vezes vai ser exatamente isso. Tem gente que faz um mau caráter? Com certeza vai ter. A gente não quer. Sim. Mas quem faz um mau caráter nisso vai fazendo mau caráter em outras coisas. Mas às vezes ele pela falta de experiência nesse sentido, ele vai sofrer esse tipo de dano. Então, qual é o tipo de dano que ele sofre? Ele promete ali para as áreas dele falar: ah, cara, eu acho que isso está incluso, porque eu tenho, sei lá, eu não falei dos relatórios gerenciais ainda. Ele começa a se iludir, ele promete, ele tem. E fica pesado para ele depois fundamentar todas essas coisas. Porque ele mesmo não vai conseguir falar assim, pô, cara, não tem isso lá dentro. Porque eu já Não passei os tem. gráficos e eu já. Pô, tô falando gráfico, eu já passei esse requisito, não tem nada a ver com o que a gente estava falando, eu não tenho tempo para poder fazer isso. Sim. E aí que vai ter essa clareza de documentar bem, inclusive nas documentações, você estar claro com o cliente, esse tipo, com a pessoa que você gera valor, pode ser um cliente, o cliente não é necessariamente alguém que te contrata, pode ser o seu chefe, pode ser uma área da sua empresa, ou alguma coisa assim, né, um interessado ali que tá pagando por esse projeto, você ser claro Uhum. com ele dos limites do que você tem ali, qual é o seu, o Agostinho já falou disso e a gente já pode ver em outros vídeos aqui, qual é o limite que você está dando para isso tudo. A Sim. documentação, ela é um norte. Então a documentação, ela não vai conseguir ser exaustiva e clara em todos os pontos. Você vai conseguir fazer uma microdocumentação? Ah, você até consegue fazer isso sim. Só que ela, mesmo assim, ela não é exaustiva. Você não vai ter a perfeição de fazer o documento. E aí, o que Ah, controla além disso da documentação? O seu triângulo de ferro. O que você controla? Fala, ó, existe uma parte da documentação que é um campo. Eu documentei todos os campos que tem aqui, mas a gente esqueceu de um campo específico. Esse campo demora 10 minutos para eu colocar esse campo lá dentro. E aí, você vai deixar de colocar esse campo lá dentro porque você não escreveu na documentação? Depende do que pro... você está baseando o seu projeto. Depende do. É. Se o projeto já está hiper atrasado e já atrasou, já estourou 1.000 horas do seu projeto de 200 horas, mesmo esses 10 minutos vão estourar mais 10 minutos do seu projeto de 1.000 horas. Mas, dependendo do momento que você está no projeto, sei lá, é 10 minutos para adicionar? Vamos adicionar esses 10 minutos ali dentro. Uhum. Depende de uma série de fatores, isso, né, cara? E é aquilo. é, O importante é não confundir, né? Como a gente estava conversando aqui, não é porque é ágil que não tem documentação. E a gente já vai para o próximo mito, né? Que as pessoas também confundem o que significa software em funcionamento mais do que documentação abrangente, que é a segunda fala no manifesto ágil. Né? Então, muita gente acaba gerando aquela confusão, porque se você entra lá no agilemanifesto.org, tem lá software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Então, assim, não é software em funcionamento dispensa documentação abrangente. É mais do que. É mais. O que significa? Você precisa de documentação abrangente, digamos assim? Se gerar valor, sim. Mas o que vale mais é o software em funcionamento. Então, nesse caso que o Gustavo deu, eu não tenho na documentação que tem um campo numérico lá que é só arrastar, supondo que eu estou fazendo um projeto no code. Ok. O que vale mais? Eu ir lá? Não, peraí. Primeiro eu vou documentar que você está pedindo um campo, aí eu vou fazer um termo de mudança, aí não sei o que lá, não sei o que lá, supondo que eu ainda tenho horas para gastar. Cara, não. Põe o campo lá, gasta 2 minutos com isso, aprova com o seu cliente, e o que vale mais é o software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Mas uma coisa não exclui a outra. O software em funcionamento é mais importante. Porém, se você não faz documentação abrangente, aí, cara, vários efeitos colaterais negativos vão derivar disso. Né? E é importante a gente entender por que houveram as coisas, né? A gente tem que fazer um processo ali de interpretar o que o pessoal que escreveu o Manifesto Ágil estava preocupado em resolver quando eles escreveram o Manifesto Ágil. Qual era o Sim, cenário? O cenário era que era uma pilha de documentação, eles já estavam vindo de uma coisa que era muito menos intuitiva do que nós temos hoje. Está falando Manifesto Ágil de 2001. Você acha que tinha low code, interfaces gráficas, as pessoas tinham conhecimento do sistema? Não. Era uma defasagem técnica muito grande dos usuários do sistema. Então, o que o sim, pessoal preferia fazer? Vamos fazer aqui, explicar como funcionam todas as teclas de atalho do Microsoft DOS. Então, se eu apertar F1 com Ctrl ou F1 e F2 simultaneamente, ele vai fazer isso. Se eu digitar o código L215 e apertar o F15, ele que nem tem aqui um a mais ali, ele vai fazer determinadas coisas.
E isso acabava tornando a parte burocrática muito grande, muito extensa, muito exaustiva, e o software no final não entregava nada. Porque se idealizava utopicamente o que tinha que ser feito e o software não entregava nada. Como que eles Uhum. trouxeram isso pra gente, né? E o Manifesto Ágil é bem claro nisso e as pessoas confundem muito. Não é que, inclusive eles escrevem lá embaixo, não é que eles que as partes, a parte da direita, então software e funcionamento está na esquerda e projeto documentado está na direita, né? Documentação abrangente está na Sim. direita, e fala, não é que nós negligenciamos a segunda parte, mas que No final eles até falam isso, né? entre uma e outra é mais importante a primeira. Então, Sim. entre ter uma documentação abrangente, se eu tenho que entregar para o cliente, eu tenho pouco tempo no meu projeto, eu tenho que entregar o software funcionando ou uma documentação para ele. Qual é melhor eu priorizar? Priorizo o software funcionando. Porque se Uhum. documentar tudo e entregar para ele uma documentação de algo que ele não consegue utilizar, tanto faz. Não importou, não Aham. resolveu nada, não resolveu o problema. E pensando num cenário 100% utópico, se fosse recomendado pela comunidade ou pelas pessoas que trabalham com projetos de software, só sair fazendo software sem documentação, você acha que as pessoas não iam recomendar isso? Cara, eu vou colocar a mão na consciência aqui. Eu já fiz software sem documentação, mas eram casos que documentar geraria e criar uma estrutura de gestão do projeto ia gerar mais trabalho do que ir lá e criar o software no code. Então, esses casos são raríssimas exceções que você criar uma estrutura de gestão do projeto, documentação, etc., vai gerar um trabalho que vai destruir valor. Mas a regra é gerar valor dessa forma. Né? Então, pô, se for um appzinho super fácil, que o desenvolvedor é sênior naquela tecnologia, cara, não documenta. Ouve o seu cliente, amanhã entrega para ele. É no code. Você é um dev sênior, super, né, conhece a tecnologia, você tem capacidade de ouvir o que eu preciso hoje e amanhã entregar. Faz isso. Agora, se você, por exemplo, fez isso e amanhã viu que o buraco é mais embaixo e acha que vai fazer sentido criar uma estrutura para gerenciar o projeto, aí não negligencie isso, né? E aí, só uma coisa, isso daí vai ficar no parâmetro, e aí vocês vão começar a dividir o que é um tipo de projeto para você. Tipo de projeto, se eu tenho uma coisa que são 2 horas para fazer, será que vale a pena eu colocar toda a complexidade e a É, qualidade que eu tenho de software para poder fazer isso? O que é a qualidade é. que eu tenho de software? Ah, eu vou fazer 2 reuniões com o cara, aí eu vou escrever documentação, vou mandar para ele assinar, ele vai assinar por escrito. Será que um projeto de 2 horas, de um dia, faz sentido isso? Para depois eu ter Sim. todo o trabalho? Então você tem que começar a bater esse tipo de informação. Por quê? Porque se você vai fazer, sei lá, um trabalho de um dia e você demora mais um dia para documentar, ou para documentar, para escrever, para fazer todos os trabalhos não operacionais que envolvem o projeto, provavelmente você está tendo prejuízo. Assim, Exatamente. você não está entregando um valor legal, porque ou você está cobrando muito mais caro para poder fazer toda essa parte burocrática, e isso não é nem um Uhum. pouco escalável. Você vai fazer projeto, Sim. Isso documentação não de é nem projeto recomendável, provavelmente, para esse cenário, né? sim, exato. E aí, mas assim, tem um contraponto, né? Que a pessoa precisa também ter o faro do projeto mal estimado, né? Que Uhum. assim, quantos projetos que o cara falou, não, isso aí uma semana entrega. E aí você não recebe documento nenhum, você recebe só uma gravação de uma reunião, e aí qual que são as suas condições de saber se aquilo lá entrega em uma semana mesmo, né? Sim, Aí nesse exatamente. caso, você tem que ficar com o pé atrás, enfim, mas aí a gente pode falar muito sobre problemas de estimativa e etc, né, em outro conteúdo. Pô, tem um direcionamento técnico disso aí. É, isso aí. Vamos lá. Quais tipos de ferramentas de colaboração existem, Gustavo? WhatsApp, Slack, Discord, É, Dropbox, Google Business Suite, Teams e outros, né? Existem é. várias, né? Sim, a gente está falando de documentação. O que é uma documentação, tá, pessoal? É um áudio. Um áudio pode ser uma documentação? Pode. Uma gravação numa reunião pode ser uma documentação? Pode. Um documento Word com requisitos, uma lista de Excel com os requisitos, um item dentro de um Asana pode ser uma documentação? Pode. Tudo isso pode ser uma documentação. O que a gente fala que é Uhum. importante, né? Não basta só, e se você está começando a fazer documentação agora, você já tem que se preocupar com esse tipo de coisa, porque não adianta a sua documentação ela ficar gravada. Hoje em dia, se você quer ter colaboração com o cliente e agir de uma forma de gestão de projeto de software que gere mais valor, não adianta você salvar toda essa sua documentação num arcabouço escondido. Por quê? Porque se você salvar Sim. isso lá dentro e o seu cliente não tiver o mínimo de acesso, quando ele precisar lembrar o que aconteceu, quando ele precisar colaborar, quando ele precisar defender, quando ele precisar junto com você querer entregar o valor,
isso não vai ser encontrado. Quando ele quiser, junto com você, escrever isso, acessar, modificar, sugerir coisas, ele não vai conseguir fazer isso. Então, Sim. a gente tem buscado ferramentas de colaboração. Então, quando a gente fala de ferramentas de colaboração, é para quê? Para resolver um problema aqui. Eu posso salvar, fazer um documento em Excel com os requisitos e salvar dentro do meu pendrive. Pode salvar isso dentro do seu pendrive. Não tem problema nenhum. Uhum. Só que se precisar alterar isso daí, se o cliente precisar acessar de maneira rápida, como que a gente faz? Procuramos ferramentas de colaboração, para que a conversa, para que eu não precise me reunir com o cliente todas as vezes, todas essas ferramentas de gestão, de tarefa e tudo mais, até o próprio WhatsApp, o que eles permitem nós fazermos? Muito mais. Por quê? Porque eu no WhatsApp, no Teams, no Slack, devo conversar, sei lá, com 50 pessoas por dia. Eu não teria capacidade de conversar com 50 pessoas por dia se fosse presencialmente. Não teria Ou em capacidade de reunião fazer. também, né? Ou em reunião, não teria como eu fazer isso. E deslocar, encontrar Sim. essas pessoas de locais distintos, 50 pessoas por dia. Não teria capacidade de fazer isso. Então, essas ferramentas de colaboração, elas vão permitir que você tenha agilidade, que você consiga entregar mais, fazer de forma assíncrona. Eu posso escrever Uhum. um requisito aqui e o meu cliente pode depois colaborar. Eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp e quando essa pessoa vê, ela pode responder essa mensagem no WhatsApp. Não preciso ficar tentando ligar para ela infinitamente, porque é a única maneira de eu passar um recado para ela. Então, a gente busca ferramentas de colaboração. Então, uma ferramenta de colaboração é isso, que permita principalmente essa conversa assíncrona. Então, que não seja eu tenho que ligar, eu tenho que fazer essa reunião. Isso aqui, não dá para eu gravar assíncrono. Eu gravar uma parte, dá para fazer? Dá muito mais trabalho, deve dar para fazer, tem gente que faz. Mas essa reunião aqui não é assíncrona. Eu estou falando, o Agostinho está respondendo, a gente vai colocando os temas aqui, pega perguntas e coloca isso. Mas se eu fosse trabalhar com isso para escrever um roteiro, para poder escrever tudo isso, nós poderíamos fazer de forma assíncrona, desde que houvesse uma ferramenta de colaboração. Desde que houvesse um local que eu escrevesse parte do roteiro, o Agostinho também, eu colocasse dúvidas e ele também. Então, quando a gente está buscando ferramenta de colaboração, nós estamos falando de ferramentas principalmente que permitam o trabalho assíncrono, que eu consiga acessar. E hoje em dia, né, que eu consiga acessar de dispositivos de outras maneiras. Então vai existir essa Sim. ferramenta WhatsApp, Slack, Discord, Dropbox, e todas essas para salvar documentos e fazer a documentação do seu projeto. A melhor maneira vai ser um documento impresso, que pode ser impresso? É sim, a melhor maneira vai ser ainda, ou no mínimo uma ferramenta que possa extrair para um documento. Mas você pode documentar o seu projeto em áudio do WhatsApp, você pode jogar o documento que você fez da última coisa, jogar a versão num grupo do WhatsApp com seu cliente, talvez isso seja melhor do que você não fazer nada. Então, se é o primeiro passo Sim, que você sim. consegue dar, que você consegue gerar valor junto com o seu cliente, ô Agostinho, estou te mandando documentação, dá uma olhada aí e me diz o que você acha. O Agostinho olha o PDF e manda o áudio. Gustavo, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Eu pego o áudio do Agostinho, ouço, mudo o documento de novo e falo, dá uma olhada no novo documento. Já é muito melhor. Tá? Então, isso são Uhum. ferramentas Total. de colaboração. É isso que você falou de, cara, não adianta pegar e armazenar, ainda que, por exemplo, você use lá o Teams, né, que é o que a gente vai mostrar hoje. Se você usar o Teams só para você e a sua equipe, por exemplo, que não trabalha no projeto, para armazenar a documentação ali dentro, qual que é a utilidade disso, né? As pessoas têm que entender que a comunicação do projeto é tudo que você faz para coletar as informações, armazenar e distribuir conforme a necessidade do projeto, né? Então, como que você vai coletar? Você coleta ela com as ferramentas de colaboração, supondo que você vai fazer um projeto 100% remoto. Onde que você vai armazenar? Nas ferramentas agregadas a essa ferramenta de colaboração. E como que você vai distribuir? Também na mesma ferramenta. Por isso que, por exemplo, o Teams é a ferramenta que a gente vai mostrar hoje, é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Por quê? Porque você consegue coletar pelo Teams, você consegue armazenar no SharePoint, que é plugado no Teams, e você consegue distribuir em comunicações no Teams ou em ferramentas plugadas ao Teams, né? Então, poxa, dá para você fazer isso no WhatsApp? Cara, dá, mas é muito menos adequado. No Slack, eu não tenho conhecimento do Slack profundo, mas aparentemente ele não tem um SharePoint plugado, não sei como é que é, né? Mas enfim, você tá no Moodle, eu acho. Ele vai Não, ter, então, essas ferramentas elas vão possuir ali alguma integração com ferramentas de documento, né? O certo. WhatsApp, aonde são salvos os documentos do WhatsApp por trás? Ele tem alguma nuvem lá que salva esses documentos. O Slack, quando eu jogo um documento lá dentro, ele tem algum lugar que salva o documento também.
É a melhor Sim. ferramenta para trabalhar com documentos? Não, você olha o WhatsApp, ele não é a melhor ferramenta, mas ele já Uhum. possui essa capacidade que a gente já estava falando de interagir, de responder em cima do documento, responder a mensagem, isso aqui não funcionou, então já é um passo, né? Pois é. Mas, enfim, você entendendo o propósito da comunicação no seu projeto, aí sim você consegue definir a melhor ferramenta. Porém, se você trabalha com um projeto de software, o ideal que a gente recomenda aqui, é claro que depende do contexto, mas na maioria dos casos, o Teams é a melhor ferramenta para isso, né? Então, cara, você que tem a certificação do Microsoft Teams aí, apesar de eu ter algum conhecimento também, usar ele há muito tempo, você tem mais propriedade para falar sobre o que é o Teams. Explica aí, pessoal. Então, eu vou explicar o que é o Teams. O Microsoft Teams ele é uma ferramenta de colaboração, né? Acho que a maioria do pessoal que está ouvindo a gente já ouviu falar. Ele é uma ferramenta de colaboração que a Microsoft implementou. Qual é a grande vantagem? Não vai dar para falar nesse vídeo, mas o Microsoft Teams tem um ecossistema. Então, o Microsoft Teams ele não é só uma ferramenta de chat, de troca de mensagens, igual o WhatsApp. Ele é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta profissional e de trabalho. Isso já traz ali um profissionalismo para você que está querendo gerenciar seus projetos. O fato de ter uma ferramenta que ela é corporativa já é muito melhor. Eu consigo fazer reuniões dentro do Microsoft Teams, eu consigo fazer chats dentro do Microsoft Teams, eu consigo controlar meu calendário, eu consigo gerenciar os arquivos, eu consigo fazer tudo isso dentro do Microsoft Teams. Esses fatos de ter uma ferramenta muito mais corporativa, com esses plugs, com essas outras funcionalidades, ele ajuda na gestão e facilita, é uma baita de uma ferramenta, né, na sua caixa de ferramentas ali, para a sua gestão de projetos. Eu posso usar o WhatsApp porque o cliente ainda está acostumado com o WhatsApp? Pode, mas você vai ter que ficar jogando arquivos lá dentro e lá não é uma boa gestão de arquivos. Eu posso usar Sim, um outro ecossistema? Pode, um outro ecossistema é legal. A Google tem um ecossistema dela, a Salesforce tem um ecossistema dela. O Teams é um ecossistema de trabalho, né? A gente chama de Modern Workplace, então um local moderno de trabalho. Então a gente consegue trabalhar dentro do Microsoft Teams e independente de onde nós estamos. Então, no celular, no computador, em outro computador, fora do computador da empresa, de outro lugar do planeta, a gente consegue fazer isso dentro do Microsoft Teams. Então, é isso que é o Microsoft Teams. total. É muito bacana vocês entenderem que, assim, é muito mais do que um local para você ficar conversando, né? Acho que é a primeira impressão que as pessoas têm quando usam o Teams é essa, né? Eu entrei aqui e agora eu posso ficar mandando mensagem para você, tá? Mas qual que é a diferença daqui para o WhatsApp, né? É bem diferente, né? Manda nos dois. Gustavo. Hã? Manda nos dois. Manda os dois. Ou o cara fica respondendo thread com outra thread, né? Enfim. Quando a pessoa não sabe usar, é complicado. A gente já viu até, né, Gustavo, recentemente empresas que tiveram colapso aí das funcionalidades do Teams por mau uso, né? E aquilo, apesar de ser reversível, se você não sabe usar, não entende o propósito, não tem pessoas de preferência certificadas como o Gustavo na ferramenta core do seu negócio, a chance disso dar errado é grande. Então, por isso que, poxa, procure pessoas especializadas, veja esse conteúdo, veja outros conteúdos complementares para você entender o propósito da ferramenta, como usar ela, e aí sim tirar os benefícios disso, né? E não simplesmente sair usando sem governança e aí depois achar que é ruim ou não funciona, uma coisa assim, né? E eu compreendo que a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo atuam em alguma área de tecnologia. Então, vocês Sim, sabem usar a ferramenta. Vocês sabem que usar uma ferramenta mal pode ser muito ruim para a sua organização. Então, olha esse vídeo, olha outros vídeos, olha a documentação, procura um how-to, procura ali vídeos pequenos de como você pode usar a ferramenta, que com certeza elas vão te mostrar as pedras que você pode ter no caminho, para você não tropeçar nelas. total, total. Bom, vamos lá. Acho que porque documentação é importante, acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Então, poxa, se você não tem documento, você não tem referência. Seu projeto é ágil, ok, mas como que você vai saber se é uma mudança ou não? Como que você vai poder confrontar a qualidade do requisito com o software que for entregue? Como que você vai levar a consciência do seu cliente que o que ele está pedindo de fato é uma mudança, que está ou não no escopo, ainda que a documentação não tenha o nível de detalhamento possível? Então, existem Como que várias, você vai fazer uma várias. V2, né? Como você vai fazer uma V2 É, do seu projeto? Como que você vai é, passar?
Como você vai lidar se o seu cliente voltar daqui a 2 anos e ele quiser dar continuidade naquele seu projeto que você começou? Pois é. Essas perguntas, assim, nunca é tarde demais até ser tarde demais. Essa é uma das regras aí da selva. Qual é o melhor momento para fazer a documentação no projeto atual? Era no começo dele. Se não foi o É, segundo melhor momento, é hoje. É hoje para você é começar a hoje. fazer. Porque no dia que você precisar dessa documentação, você vai falar, cara, não tem. E aí já é tarde demais. Você não vai conseguir construir daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, quando o cliente veio com a fase 2, você precisava entender por que foi feita aquela maneira do sistema, aí é tarde demais. Então, Ou às vezes você entregou uma ferramenta para o cliente que ele tem ali autonomia para mudar e fala bem assim, o que você me entregou me gerou vários problemas. Se você não tem a documentação antes e depois validada pelo cliente, o que eu te entreguei foi isso, você assinou lá o relatório de validação do escopo, por exemplo, que fazia referência a um relatório de qualidade que tinha prints da tela do software. Como que você vai provar para o seu cliente que, na verdade, ele mudou algo que foi entregue, ou às vezes mudaram e ele não sabia, o que você entregou, na verdade, tinha qualidade naquele momento que ele validou, e depois, por circunstâncias, não tem mais, né? Então tem várias razões para isso, né? E as vantagens de você usar uma ferramenta de colaboração e não apenas de documentação ou apenas de comunicação, como um WhatsApp da vida, né? Apesar do WhatsApp ter a possibilidade de você armazenar documentos, são imensas, né? Então, como o Gustavo falou, uma ferramenta de colaboração permite você tanto se comunicar quanto armazenar documentos e plugar outros softwares ali para gerenciar outros aspectos, até indicadores, enfim, né? Tem uma ferramenta de colaboração, tem isso na essência, né? Você consegue se comunicar com governança também, né? Então não é qualquer um que pode comunicar qualquer coisa a qualquer momento, que pode acessar qualquer documento em qualquer circunstância, né? Então a consciência do que é uma ferramenta de colaboração e as vantagens disso são, são muito importantes, né? E é claro, você vai ter maior ou menor consciência conforme você usa, conforme você trabalha com pessoas especializadas e conforme você tem capacidade de aprender também, né? Como o próprio Gustavo comentou no começo aí, a gente tá aqui falando para você, por exemplo, que o Teams é importante. Vai mostrar daqui a pouco como usar o Teams na prática para gerenciar bem o seu projeto de software. Mas sempre a gente usou o Teams, Gustavo? Eu não, no começo não usava nada. Né? A gente sempre usou o Teams da forma correta? Não também. A gente pode, eventualmente, usar errado o Teams no futuro? Pode ser que sim. Pode ser que a gente cometa algum erro, né? Mas a nossa capacidade de estar sempre aprendendo e sempre usando melhor é o que vai garantir a qualidade do software e dos projetos que a gente faz, né? e entender que não tem bala de prata, a melhor prática nem sempre é aplicável em todos os contextos. Você abrir a documentação da Microsoft para pensar qual a melhor prática de times, eles vão falar para você qual a melhor prática. Mas a melhor prática deles é aplicado para time de mais de 100 pessoas. Você tem um time de mais de 100 pessoas? Talvez não. Pois é. Então você não vai conseguir utilizar, se você usar daquela maneira, você vai burocratizar muito o seu processo. Então o que nós vamos Uhum. mostrar aqui hoje é como começar de forma simples e já colher resultado. Não tem mágica, não Sim. tem nada, mas é a gente usar a tecnologia, a vantagem da tecnologia em nosso favor para que a gente rapidamente consiga fazer as ações que nós precisamos. E aí, o que você achou do vídeo? Repare que nós falamos bastante sobre a parte conceitual, ainda não é a demonstração prática, essa vai ser a segunda parte que vai sair no canal em breve, mas toda essa bagagem conceitual é fundamental para que você faça uma adoção correta. E nós até, entre aspas, abrimos brecha para você implantar outras ferramentas, porque, como nós falamos ali, depende muito do contexto. Se a sua empresa já tem uma ferramenta de colaboração, use o máximo que puder, implante bem ou melhore a adoção, que certamente os benefícios virão disso e os seus projetos de software terão muito mais resultados se eles usarem bem uma plataforma de colaboração que é diferente de uma plataforma de chat, como por exemplo o WhatsApp e outros que se restringem a isso, tá? Então lembre-se, se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir ele, vai ajudar muito aqui a gente saber que ele foi relevante para você, vai levar para mais pessoas através do algoritmo, porque ele vai ficar mais relevante. E é claro, se você quiser compartilhar diretamente também, fica o convite. E
Por último, mais ou menos importante, vou lembrar você de se inscrever aqui no canal para não perder mais nada, ativar os sininhos, curtir e compartilhar outros vídeos que você acha que podem agregar também. Às vezes eu entendo que não dá tempo de ver todos os conteúdos completos, então por isso que a gente solta os cortes também. E lá no Instagram tem sempre um conteúdo complementar que eu convido você a estar lá com a gente, certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.